Olá, este seminário, cujo tema é a eletroforese, é um trabalho apresentado para a disciplina de Biologia Molecular, ministrada pelo professor Rafael Stenberg. O nosso grupo é composto pelos participantes Jefferson Eduardo, Lucas Eduardo e Lúbina Lourenço. A eletroforese é uma técnica laboratorial comum que faz uso de uma corrente elétrica para fazer a separação de moléculas carregadas, como proteínas e ácidos nucleicos. A migração das partículas acontece pela diferença de carga elétrica e por peso molecular, de forma que as moléculas menores migram mais rápido do que as maiores. Assim, em condições de corrente elétrica contínua, a força de deslocamento de uma partícula é resultante da carga efetiva, da molaridade do tampão e da resistência do meio utilizado como suporte. Esse suporte pode ser um acetato ou gel capilar. Então, como as proteínas possuem cargas positivas e negativas, a mobilidade eletroforética é diretamente proporcional à carga da partícula e inversamente proporcional à viscosidade do meio. Dessa forma, tal técnica de separação de proteínas utiliza forças eletroforéticas e eletroendosmóticas, a qual atrasa o desenvolvimento eletroforético e contribui para elevar a intensidade de calor ou efeito termodinâmico de eletroforese, onde um polo positivo, chamado de ânodo, e o negativo, chamado de cátodo, geram juntos um potencial elétrico, o qual resulta em uma migração das proteínas direcionadas até o ânodo e percorrem distâncias distintas, gerando diferentes bandas representadas por albumina, globulinas alfa, beta e gama, dependendo do peso molecular e da carga elétrica. E, portanto, a taxa de migração das proteínas podem ser influenciadas pelo pH, força iônica e composição do sistema tampão utilizado. No atual momento, existem duas formas de se realizar a eletroforese, as quais se baseiam no convencional, em que as proteínas migram por meio dos poros existentes em suportes como acetato de celulose, gel de agarose ou poliacrilamida, formando as ondas de proteínas no eletroforetograma. Por outro lado, a eletroforese capilar, as proteínas são carregadas pelo tamanho e por suas propriedades físico-químicas, através do fluxo em um tubo capilar. Um breve histórico da eletroforese. Historicamente, a eletroforese foi introduzida como um meio de auxílio ao diagnóstico clínico. Naquela época, a eletroforese era realizada por equipamentos semelhantes às baterias de automóveis, em que a separação das frações ocorria em meio líquido. Esse tipo de eletroforese era denominada de eletroforese de fase líquida. Nessa ocorre o fracionamento das proteínas séricas e foi feito por Arne Celius em 1937, mas sua aplicação ficou restrita à aplicação científica em números de pesquisas reduzidas. Sabe-se que em 1949 foi publicado um trabalho científico descrevendo o fracionamento eletroforético da imunoglobulina S, que é a proteína causadora da doença falciforme. A técnica foi realizada utilizando a eletroforese em papel de filtro por Linus Pauling na revista Science. Assim, foi possível estabelecer que a anemia falciforme tratava-se de uma doença molecular que poderia ser transmitida geneticamente dos pais para os filhos. Sabe-se também que a eletroforese em papel de filtro foi facilmente empregada no uso laboratorial para análises clínicas específicas, nos estudos de proteínas séricas, lipoproteínas e hemoglobinas, mas era muito demorado e gastava cerca de 12 a 18 horas para ser realizada. Seu efeito eletroforético tem como base a teoria de de Barichel. Posteriormente, houve um avanço e essa técnica passou a ser conhecida como imunoeletroforese, onde começou a se utilizar o gel de agar em fina camada sobre um suporte de vidro. Essa descoberta reduziu o número de horas para 4 horas
e classificava muito bem as partículas por densitometria. Contudo, este ainda sofria um tipo de interferência em que, dependendo do grau de impureza do gel utilizado, poderia comprometer os resultados. Como tudo na ciência, uma descoberta instiga outros cientistas a testarem seus palpites e tentarem outras fórmulas. Assim, vários pesquisadores da área começaram a testar outros tipos de gel que serão descritos ao longo deste trabalho, mas podemos adiantar que utilizaram o gel de poliacrilamida confeccionado na presença de sódio dodecil sulfato. Ainda sobre o ponto de vista da evolução cronológica dos métodos eletroforéticos, uma série de tentativas foi realizada a partir do início dos anos 80, com objetivos de desenvolver processos automatizados e eficientes de eletroforese. Já em 1986, Lewer e McManager publicaram um novo método denominado por eletroforese capilar, que se caracterizava pela formação de uma corrente eletroosmótica no interior de um tubo capilar, conectado a dois reservatórios, contendo duas soluções tampões, um representando o cátodo e o outro o ânodo. Sabe-se que a corrente elétrica também impulsiona os íons positivos a fluírem no interior do tubo capilar. Assim, a amostra submetida a esse tipo de eletroforese se movimenta em fluxo eletroendosmótico em direção ao polo negativo, chamado de cátodo. Portanto, a amostra submetida a esse processo eletroforético tem suas cargas elétricas interagindo com os íons positivos da solução tampão, bem como os íons negativos da parede do tubo capilar. O fracionamento das micelas formadas pelas diferentes proteínas, enzimas ou pedaços de DNA são identificadas por um detector capaz de realizar leituras em comprimento de ondas variáveis, entre 200 a 600 nanômetros. Esse leitor registra graficamente a posição e a concentração das frações analisadas. Nós sabemos que, de uma forma geral, os métodos eletroforéticos disponíveis até o presente momento têm pelo menos duas aplicações bem definidas, que seriam o fracionamento de proteínas, enzimas e hemoglobinas, que permitem estabelecer relações entre concentrações alteradas ou posicionamentos anormais dessas frações, como patologias específicas. E outra aplicação é o fracionamento de segmentos de DNA, que são previamente submetidos a métodos de biologia molecular que permitem estabelecer genótipos e haplótipos de interesse clínico e antropológico, como resolução de casos de paternidade questionada e medicina forense. Oi pessoal, eu sou o Lucas, vou continuar dando sequência no que o Jefferson estava falando. Então, vou começar falando sobre os princípios físicos. Em relação à fisioquímica da eletroforese, nós sabemos que é relativamente simples, né? Porque emprega-se uma corrente contínua para separar os componentes das soluções. Já em segundo lugar, nós precisamos saber quanto mais forte for a corrente, maior será também a velocidade com que moverá uma substância em relação à outra, que tem em sua composição o maior número de cargas elétricas positivas ou negativas, sendo os aminoácidos que compõem as moléculas de proteína ou de enzimas. Pessoal, aqui tem uma imagem que é mais fácil da gente visualizar. Sendo assim, dessa forma, os componentes com cargas elétricas equilibradas vão permanecer separados, enquanto que os componentes mais carregados eletricamente, eles vão se mover em direção ao eletrodo de carga oposta. Beleza? Como podemos ver aqui, turma, mostrando os aparelhos que fazem eletroforese, temos o conjunto de sistema que ele é composto por 4 partes, sendo a um suporte de funcionamento que pode ser de acetato de celulose, gel de agarose, poliacrilamida e os tubos capilares. Já o segundo é a cuba de eletroforese, que é um equipamento composto por 2 compartimentos. No caso, que eu expliquei no slide anterior, que ele é preenchido por uma solução tampão, resultando na formação dos eletrodos, sendo positivo
e o outro negativo, sendo assim explicitando a visualização do exame. Já temos a representação aqui da terceira fonte de energia para a eletroforese. Ele é um aparelho que transforma a corrente alternada em corrente contínua, permitindo a regulação da intensidade da corrente. Sendo assim, ele vai determinar a polaridade dos componentes eletrólicos, sendo a curva da eletroforese. Pessoal, como podemos ver aqui, temos a solução tampão, que é o produto 4. Ele é composto por água, sabão básico ou sabão ácido. A solução tampão tem uma concentração específica para cada tipo de eletroforese. Ela é dada pelo grau de sua molaridade ou força iônica de sua solução. Por exemplo, quando o sal é básico, ele é forte. Quando o sal é ácido, ele é fraco. E o sabão ele vai se tornar alcalino com pH em torno de 8 ou 9,5. Já quando é ácido e é forte, como o ácido cítrico no caso, a base é fraca. E como o fosfato de sódio é básico a nitro, o tampão se torna ácido nos valores em torno de 5 a 6 de pH. Então, essa separação de frações ou funcionamento de substâncias proteicas ou enzimáticas no sistema eletroforético somente é possível pelo fato de aminoácidos que compõem serem carregados eletricamente. As proteínas, como se sabe, são formações de polímeros constituídos por centenas de aminoácidos dispostos conforme a especificidade da síntese genética para cada tipo de proteína ou enzima. Esses polímeros de aminoácidos interligados podem ser hidrolisados quimicamente em pequenos pedaços de diferentes tamanhos que são denominados de peptídeos. O termo eletroforese ele é usado para descrever a migração de determinada partícula carregada sobre a influência de um campo elétrico, como já vimos aí nos slides anteriores. Sob as condições de força elétrica constante e a força de deslocamento de uma partícula, é o produto de subcarga efetiva do potencial de gradiente, que nesse caso ele seria a molaridade do tampão e também da resistência do meio que é utilizado. Suporte pode ser o agar, um gel acetato ou gel capilar. Esse conjunto de influências pode ser exemplificadas como as hemoglobinas A e C em eletroforese alcalina. A eletrodesmose já é um fenômeno físico-químico que atrasa o desenvolvimento eletroforético e ele contribui para elevar a intensidade de calor ou efeito termodinâmico da eletroforese. O movimento elétrico, caracterizado de baixa intensidade, tem muita influência no sucesso do fracionamento eletroforético. A eletrodesmose é desprezível em eletroforese de acetato de celulose. Entretanto, tem significativa importância quando utiliza-se gels de agar, agarose, sílica e policrilamida. A intensidade do efeito eletrodesmótico tem relação direta com a qualidade e pureza do agar ou da sílica utilizada. Quanto mais pura e menos ionizada, o gel usado será menor nesse efeito eletrodesmótico. Pessoal, agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos de eletroforese. Os polímeros utilizados em um gel possuem diferenças em suas aplicações. O acetato de celulose é um éster produzido pelas relações da celulose extraídas e purificada em polpa de madeira, com anidro acético e um ácido acético, na presença de um catalisador ácido sulfúrico. Esse éster foi utilizado como na fabricação de filmes fotográficos na indústria têxtil. Em 1958, John Kohn publicou um artigo que relatava a explicação da membrana de acetato de celulose com o meio de separação e fracionamento das proteínas do soro. Bem como isso,
diversas qualidades do uso eletroforético, como absorção uniforme das proteínas, mínimas quantidades de material para serem aplicadas e as características físico-químicas bem definidas, proporcionadas pela homogeneidade dos microporos, um material de relativa pureza e neutralidade química, com possibilidade de transparentização para leitura densiotomérica e arquivamento por longo período de tempo. Dessa forma, o acetato de celulose passou a ser destinado à análise de proteínas, lipoproteínas, lisoenzimas e hemoglobinas, além de substâncias com baixo peso molecular, como os aminoácidos, os peptídeos e nucleotídeos. O acetato nada mais é que um éster produzido pela reação da celulose extraída e purificada das polpas de madeira com anidro acético. O ácido acético na presença catalisadora de ácido sulfúrico. Como outro polímero temos o gel de agar, ou agarose. É um hidrocoloide extraído de diversos gêneros e espécies de algas marinhas vermelhas, que consiste em uma mistura homogênea de dois polissacarídeos, agarose e agaropectina. Possui em suas composições fibras, sais minerais, celulose, anidro e galactose, e uma pequena quantidade de proteínas. A quantidade de proteínas associada à densidade de fibras pela polimerização das subunidades da galactose, que causa o fenômeno de eletrodosmótico, tem seu sucesso relacionado ao grau de pureza do agar, utilizado para esse fim. O agar pode ser utilizado para análise de rotina laboratorial direcionada ao processamento de proteínas, lipoproteínas, enzimas, hemoglobinas, bem como em pesquisas científicas. Assim, o agar é insolúvel em água fria, mas se expande consideravelmente e absorve uma quantidade de água cerca de 20 vezes ao seu peso, tornando-se um gel não absorvível e não fermentável. Por último, temos o gel de poliacrilamida. Ele foi descrito originalmente em 1959 por Hammond, e com o objetivo de fracionar macromoléculas. É necessário ressaltar que a eletroforese em gel de poliacrilamida permite o fracionamento por meio de dois processos, ou seja, a proteína ou enzima. Ele é separado por meio de sua carga elétrica ou ponto isoelétrico e pelo seu tamanho ou peso molecular. Ele é o produto da polimerização de acrilamida e da metilmetileno acrimilada, e a participação da reação com o número de ligações cruzadas e formação do gel ocorre por meio de um mecanismo de polimerização vinílica com auxílio de catalisadores. Riboflavina, que é a vitamina B2 como catalisador fotoquímico, e persulfato de amônio, que é um catalisador químico. Ambos os catalisadores eles participam da geração de radicais livres, contando com a participação de uma amina terciária, conhecido como TMED. Na catálise fotoquímica, é necessária a presença de luz e de traços de oxigênio para formar os radicais. Já na catálise química, é o contrário. O oxigênio funciona como um inibidor. A preparação do gel pode ser individualizada por diferentes faixas de pesos moleculares e substâncias a serem submetidas a esse processo. Essa individualidade é determinada por meio de concentração do gel, definida como T em porcentagem. O gel é conhecido também como gel de empilhamento. A título de exemplo, ao usar o sistema de tubos cilíndricos, é possível preparar um gel com porosidade heterogênea, ou seja, parte superior do gel com concentrações menores, como por exemplo 7%, que permite a passagem de proteínas, grande ligação de polímeros entre 150 a 200 mil aminoácidos através de seus poros. E na parte inferior, o gel com uma concentração maior, por exemplo 12%, que permite a passagem de proteínas menores, com ligações de polímeros de 10 mil a 80 mil aminoácidos. Este tipo de gel é conhecido como gel de emparelhamento. Pessoal, da parte mais importante, né, que é a utilidade da eletroforese na biologia molecular. Essa técnica auxilia no diagnóstico de doenças, como também na identificação de vírus, fungos, bactérias, parasitas. Pode ser utilizado no tão conhecido teste de paternidade.
técnica PCR é a mais utilizada pela maioria dos laboratórios. Consiste na amplificação de PCR de microsatélites de até 4.000 satélites que apresenta a vantagem de ser utilizado em situações que a quantidade de DNA inicial é pequena. Após a análise eletroforética dos diferentes alelos que representam os nossos microsatélites, interfere-se pela inclusão ou exclusão da paternidade. Contudo, para chegar ao resultado confiável, é necessário fazer uma parte de análise estatística sobre a frequência de alelos paternos presente na população do qual o suposto pai faz parte. Outra utilidade é na verificação de expressão de proteínas. As variações nas concentrações de proteínas séricas podem ser resultantes nas consequências fisiopatológicas de diferentes doenças dos graus de lesões patológicas que afetam o organismo do paciente, como da desnutrição, anemias hemolíticas, inflamações agudas. As perdas proteicas revelam no exame laboratorial por meio da dosagem de proteínas totais do fracionamento eletroforético. Nessas situações, são visíveis as diminuições de proteínas totais de várias as suas frações. Por essa razão, é possível fazer a distinção entre condições patológicas que causam perdas proteicas e daquela induzida por processos secundários. Na perda proteica por via intestinal, ocorre diminuição conjunta da albumina e de todas as frações de globulinas. Por outro lado, na queima de gordura e síndrome nefrótica, as perdas de proteínas não são uniformes. Pode ser utilizado também para identificação de mutações. Assim, temos as gamopatias monoclonais, que nada mais são que a representação de doenças provenientes da alteração de síntese de imunoglobulinas, constituindo de uma proliferação de linfócitos B e plasmócitos. Essas células sintetizam de forma descontrolada um ou dois tipos de imunoglobulinas, por meio da exacerbação reprodutiva de um clone celular, assim chamado monoclonal, ou de dois clones celulares, assim chamado biclonal. O mieloma múltiplo é um tipo mais comum de gamopatia monoclonal. Um outro tipo de gamopatia monoclonal, porém diferente de rara frequência, é a macroglobulinemia de Waldenström, que produz excessivas quantidades de IgM no mieloma múltiplo. A utilização em práticas forenses. Na prática forense, temos a identificação de pessoas através de técnicas científicas dentro de um processo legal. Pode ser utilizada para a identificação de cadáveres e restos humanos em casos de desastre em massa, em caso de exumação de restos biológicos para determinação de vínculo genético e investigações criminais. Os métodos laboratoriais empregados nas práticas forenses são os mesmos utilizados nos testes de paternidade, ou seja, a investigação ocorre através da extração de DNA seguida da amplificação de regiões do genoma que apresentam maior variabilidade genética, como os micro e mini satélites descritos anteriormente. Qualquer tipo de tecido ou fluido biológico pode ser utilizado como fonte de DNA. Também tem uso em outras áreas. Outras utilidades da eletroforese na biologia molecular são a análise dos tipos de hemoglobinas circulantes para identificar hemoglobinopatias. Também temos a avaliação da qualidade de proteínas presentes no sangue. A visualização dos produtos de PCR por agarose. Neste processo, são feitos pequenos furos em uma das suas extremidades, perpendicularmente ao seu comprimento, com o uso de um pente. Os furos receberão os produtos da PCR e então serão aplicadas voltagens nas extremidades do gel que podem variar entre 10 e 200 volts e correntes de 50 a 3.000 mA. A visualização dos produtos no gel após a corrida se dá pela reação da ligação do DNA com o brometo de etídio. Este composto tem a capacidade de inserir-se nas fendas da cadeia de DNA e apresenta fluorescência quando excitado com raios ultravioleta. Diante disso, a agarose é o polissacarídeo em forma de pó. Quando suspenso em solução aquosa e aquecido, dissolve-se completamente,
solidificando-se vagarosamente conforme a temperatura cai. Enquanto está em forma líquida, é colocado no molde, que lhe dará o formato de um bloco quando esfriar. Enquanto isso, são feitos os furos que receberão os produtos da PCR. A visualização dos produtos no gel após a corrida se dá pela reação da ligação do DNA com o brometo de etídio. Este composto tem a capacidade de inserir-se nas fendas da cadeia de DNA e apresenta fluorescência quando excitado com radiação ultravioleta. Pode-se adicionar brometos de etídio no gel liquefeito antes da corrida ou levar o bloco a uma solução de brometo de etídio com a mesma concentração e deixar descansar por alguns minutos. A visualização dos produtos de PCR com o uso da poliacrilamida. A mistura dissolvida no tampão de corrida desejada é posta rapidamente para polimerizar numa cuba de montagem, semelhante à utilizada para a garose, mas esta é orientada verticalmente. Também é posto um pente para a formação dos poços. A identificação dos produtos pode ser feita pela coloração com o brometo de etídio. Porém, o método mais utilizado é a impregnação do DNA contida no gel por nitrato de prata. Logo após a corrida, o gel é fixado numa solução de etanol e ácido acético para impedir a eluição das amostras. Em seguida, é colocado por alguns minutos numa solução de nitrato de prata. Este composto escurece quando oxidado, o que é feito passando o gel para uma solução contendo hidróxido de sódio e formaldeído. A coloração por prata é mais fácil de ser visualizada, além de ser mais segura. Assim, polimeriza-se a partir da reação da acrilamida com a bisacrilamida, em presença do persulfato de amônia e catalisada por TMED. A mistura dissolvida no tampão de corrida desejado é posta rapidamente para polimerizar numa cuba de montagem, semelhante à utilizada para a garose, mas esta é orientada verticalmente. Também é posto um pente para a formação dos poços. A poliacrilamida apresenta definição muito maior do que a garose. Para se ter ideia, um gel de 10% pode, em certas condições, separar fragmentos de DNA em diferentes tamanhos por apenas um par de bases. Assim, de forma bem resumida, ao longo deste trabalho, foi possível concluir que a eletroforese utiliza dos mecanismos físicos, mais especificamente sobre a atração pelas cargas, possuindo então diversas reações diferentes na questão da movimentação das cargas de acordo com o substrato utilizado no processo para poder realizar a separação dessas moléculas. O processo da eletroforese vai ser utilizado para separar principalmente ácidos nucleicos, proteínas, hemácias, mas também pode separar diversas outras moléculas, que se diferem pelo tamanho ou peso, desde que essas moléculas tenham carga. É importante ressaltar também os principais substratos que irão promover essa diferenciação em cada tipo de eletroforese, para cada tipo específico de análise. Os principais utilizados então vão ser a agarose, o acetato de celulose e também a poliacrilamida. O acetato de celulose vai ser oriundo da reação do sulfato de celulose com o anidrito acético ou com o ácido acético, utilizando do ácido sulfúrico como catalisador desse processo químico para formar de fato o acetato de celulose. E esse acetato de celulose vai agir vai ser utilizado principalmente na análise de proteínas, lipoproteínas, lisoenzimas e hemoglobinas. Já a agarose é obtida a partir das algas marinhas vermelhas e vai ser formado pelas fibras e pela anidogalactose e algumas outras poucas proteínas. Porém, o que dá o potencial desse gel de agar vai ser a parte relacionada às proteínas mesmo, porque elas que são as responsáveis por produzir o fluxo eletroendosmótico e esse equilíbrio eletroendosmótico, como foi dito anteriormente no trabalho, vai ser a principal característica que vai levar à utilização do gel de agar, para poder fazer a separação então e ter essa diferenciação.
O GeoDH também vai poder ser utilizado para analisar as proteínas, lipoproteínas, lisoenzimas e hemoglobinas, assim como o acetato de celulose. E por último, a poliacrilamida, que é o produto feito a partir da polimerização da acrilamida com a participação do metileno biacrilamida, que vai agir como um comonômero nessa reação para a formação da poliacrilamida. Entretanto, antes da formação da poliacrilamida, haverá também um processo de catalisação para que ela possa ser formada. Vale a pena ressaltar também que esse substrato vai possibilitar a separação com dois critérios diferentes, que são o ponto isoelétrico e o peso molecular. Então foi isso, turma. Aguardamos as dúvidas de vocês e essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado a todos pela atenção.